Fala pessoal, então na aula de hoje nós vamos falar sobre os top exercícios de cilindros, cones e esferas. É óbvio que é necessário dar uma olhadinha na aula anterior para vocês entenderem a parte teórica, mas se vocês conseguirem absorver isso que eu vou mostrar aqui para vocês, certamente essa questão é uma a menos na prova, ou mais, né? Bom, então vamos lá. A primeira ideia, primeira questãozinha diz o seguinte: qual a área da base, a área lateral, a área total e o volume do cilindro equilátero de altura 6 centímetros? Né? Então, o nosso cilindro, vamos desenhar um cilindro aqui, já, apesar de já ter a figurinha ali do lado, fica muito mais fácil de entender. Mas se eu tenho um cilindro aqui, ó, tá? Essa aqui é a geratriz, tá? E aqui é o raio, ó. Bom, então a geratriz é o diâmetro todo, ou seja, é 2 raios. E ele falou aqui que a altura desse cilindro é 6 centímetros. A altura vem aqui do centro dessa circunferência e vai até o centro dessa aqui, né? Então aqui está a altura. Observem que a altura vai ser igual à geratriz. Então a altura aqui é igual à geratriz. Isso aqui é 6. Então se a geratriz é igual a 2 R's e a geratriz é 6, então eu posso dizer que o meu R é 6 dividido por 2, ou seja, o meu R é 3 centímetros. Beleza. Agora eu quero a área da base. Então a área da base vai ser o quê? πr ao quadrado, ou seja, π vezes o raio, que acabamos de ver, que é 3 ao quadrado. Logo, a minha área da base é igual a 9π centímetros quadrados, já que aqui está em centímetros. Agora, a área lateral sempre é o quê? 2πrh, ou 2πrg. Lembrando que a área lateral é aquele retângulo que é formado com a parte lateral aqui, né? Esse nosso cilindro aqui, se eu cortasse aqui, abrisse e daria uma folha, né? Então, a parte da base dessa folha seria o comprimento dela, que é 2πr, isso a gente já viu lá, vezes a altura h ou g, né? Então, vamos lá, ó. Quem vai ser o meu R? 3. Quem vai ser o meu h? 6, que é o próprio g. Então, a minha área lateral vai ser 2 vezes 3, 6 vezes 6, 36π centímetros quadrados, já que o nosso raio está em centímetros. Agora a gente tem aqui a necessidade de calcular a área total também. A área total é a área lateral mais as duas tampas. Vejam que no cilindro, né, eu tenho uma base em cima e uma base embaixo, por isso que é 2 vezes a área da base. Então a área total vai ser a área lateral, que a gente acabou de ver, que é 36π centímetros quadrados, mais, vamos até tirar os centímetros quadrados que não tem necessidade de colocar aqui por enquanto. Evitem usar unidades junto na fórmula. 36π mais 2 vezes a área da base. A nossa área da base é 9π. Então a área total aqui vai ser quanto? 36 mais 18, que dá 54π centímetros quadrados. Agora o volume. O volume vai ser a área da base vezes a altura, né? Quando a gente tem um banquinho, lembra que a gente pode fazer um banquinho do nosso cilindro. Então, é a área da base vezes a altura. Se eu tenho um vértice lá em cima, como é o caso das pirâmides e dos cones, aí eu tenho que dividir por 3. Então aqui não divide por 3. Aqui então a nossa área da base é 9π. E a altura eu já acabei de calcular ali, que é, o melhor, foi dado, né? Que é 6, porque ele deu a altura, que é 6, então vamos lá, 6. E 6 vezes 9 também, aqui 54π centímetros cúbicos, já que a gente está falando de volume. Questão número 2 diz o seguinte: a área lateral e o volume, então vamos lá, a área lateral, eu quero saber a área lateral e o volume de um cilindro equilátero cuja secção meridiana tem 400 metros quadrados de área. São respectivamente em metros quadrados e metros cúbicos. Bom, então o que a gente precisa saber aqui, gente? Ó, é entender o que é secção meridiana. Então vejam no desenho ao lado. A secção meridiana é um corte bem no meio do cilindro, ali, passando pelo centro daquela circunferência de base ali, tá? Então, se eu fizer uma lâmina ali bem do centro, eu tenho um retângulo, que é a nossa secção meridiana, conforme a figurinha. Então vejam só. Se eu tenho um cilindro aqui, tá? E se eu fizer um corte bem no centro aqui, ó, passar uma lâmina aqui, vejam que esse retângulo que foi formado aqui tem exatamente o quê? 2 raios aqui de comprimento e a altura aqui é a altura do próprio
do próprio cilindro. Então a altura aqui vai ser h. Como a área da secção meridiana aqui é 400, e o que é a área da secção meridiana? Isso aqui é a secção meridiana, tá, gente? A secção meridiana é um retângulo. Então, se é um retângulo, a área do retângulo é sempre base vezes altura. Então, a área sendo 400, a base sendo 2Rs, e a altura, gente, olha só. A gente sabe que esse cilindro aqui, ele é equilátero. E quando o cilindro é equilátero, o que a gente precisa entender? Quando ele é equilátero, a geratriz sempre vai ser igual a 2 vezes o raio. Ou seja, a nossa geratriz sendo 2 vezes o raio, isso aqui é a própria geratriz, tá? Isso aqui é 2 vezes o raio, gente, tá? Então, aqui, em vez de H, eu substituo por 2Rs. Ó. Então, vai ser 2Rs vezes 2Rs. Então, aqui dá 400 igual a 4R ao quadrado. Passo esse 4 dividindo aqui, né? Isso aqui vai dar 100. E aí eu vou ter R ao quadrado igual a 100. Agora eu passo a raiz, ó. Raiz quadrada de 100. Aqui eu tenho duas raízes, mais ou menos, mas eu só vou considerar a positiva. Então a raiz aqui é 10. Logo, meu raio é 10. Então, aqui é 10 e aqui vai ser 20, né? A altura vai ser 20, porque aqui a geratriz é o dobro do meu raio. Beleza, então o que ele está perguntando aqui? A área lateral, então vamos calcular a área lateral. É 2πrh, conforme a gente viu na figurinha anterior. 2 vezes o π vezes o raio. O raio a gente já acabou de achar aqui, que é 10. Vezes a altura, que é o dobro, que é 20. Então minha área lateral aqui vai ser 2 vezes 10 dá 20. E 20 vezes 20 dá 400. Então 400 π centímetros quadrados. Se ele me deu aqui, metros. Ele foi dado aqui, a unidade aqui, 400 metros quadrados aqui, tá, gente? Então, se foi dado 400 metros quadrados, é óbvio que o meu raio aqui obtido foi metros, tá? Então, essa é a lógica que a gente tem que usar sempre. Se eu tenho alguma coisa em metros quadrados, eu vou obter tudo em metros, metros cúbicos, se for volume, enfim. Agora vem o cálculo do volume, ó. O volume vai ser o quê? A área da base vezes a altura, tá? A área da base é πr ao quadrado, né? Então é aquela circunferênciazinha ali, ó. É essa circunferênciazinha aqui, ó. Isso aqui é a área da base. Vezes a altura, que é o meu 20 ali que a gente sabe. Então o volume vai ser π vezes o raio, que a gente sabe que é 10, né? Então vai ser 10 ao quadrado vezes h. E h aqui é 20. Então a gente tem lá, ó. Aqui dá 100. Então vejam, eu tenho aqui 100 vezes 20. Eu tenho que, só para entender, eu multiplico esse 2 vezes 1, que dá 2. Aí eu coloco os três zerinhos aqui do ladinho, ó, pronto. Aí eu tenho 2000 π, esse π não dá para multiplicar, metros cúbicos. Questão número 3. Purgues. Um cubo de lado A é inscrito em um cilindro, então está dentro do cilindro. A área lateral do cilindro é... Bom, gente, prestem bem atenção aqui, que essa questão ela é muito comum em prova. Quando a gente tem uma figura dentro da outra, a gente precisa conectar, né, os dois conhecimentos. Conhecimento de cubo e conhecimento de cilindro. Então, vamos imaginar que a gente tem um cilindro. Aquela figurinha ali do lado está muito melhor, né, do que eu vou fazer aqui. Mas observem que esse meu cubo aqui, gente, tá? Ele tem que ter exatamente a mesma altura, ó, do meu cubo. O meu cubo tem que ter a mesma altura do meu cilindro. Então, se essa aresta aqui é A, gente, a altura do cilindro aqui é A, né? Agora, observem que se esse cubinho está aqui dentro, tá? Ele está escrito, então, o que acontece? A base tem que estar aqui, ó. Certo? Então, ó, esse vértice a esse vértice aqui, ó, da base, se conectam, dá exatamente o quê? A diagonal da base. Então, vejam que a diagonal desse quadrado aqui, isso é um cubo, né? Então aqui é A, a diagonal sempre vai ser L raiz de 2. Mas a gente sabe o quê? Que o nosso L é A. Então a diagonal vai ser A raiz de 2. Se a diagonal é A raiz de 2, ou seja, essa medida aqui é A raiz de 2, essa medida aqui é A raiz de 2. Mas o que é essa medida aqui, gente? Essa medida aqui, gente, ó, aqui está o centro, dá exatamente igual a 2 raios. Então a diagonal, gente, são 2 raios. Então se a diagonal é 2 raios e a diagonal é A raiz de 2, eu posso substituir aqui, ó, 2 raios é igual a A raiz de 2.
Então agora é só isolar o raio. Eu passo esse 2 dividindo, a raiz de 2 dividido por 2. Então o raio é isso aqui. Como eu quero aqui nessa questão a área lateral do cilindro, aí ficou fácil, porque a área lateral do cilindro é 2πrg ou 2πrh. Então, o 2 vezes o π, vezes o raio aqui, que é a raiz de 2 sobre 2, a raiz de 2 sobre 2, vezes o meu h, que é o próprio a, ó, tá? Então essa era a questãozinha um pouquinho mais difícil, tá? Um pouquinho mais complicada de entender, mas ó, vejam que acaba sendo fácil aqui no final. Então a vezes a dá a ao quadrado, vezes o raiz de 2, vezes o meu π. Essa aqui é a minha área lateral. Questão 4. Qual é a área da base, área lateral, área total e volume de um cone equilátero de altura 6 centímetros? Então a questão número 4, gente, pede tudo sobre o nosso conezinho equilátero. Então a gente sabe, olhem a figura, o que é um cone equilátero. No cone equilátero, a geratriz também é igual a 2 raios, como é no cilindro. Só que lá no cilindro, a geratriz era a própria altura. Aqui não vai ser a altura. A geratriz é aquela linha que une o vértice lá na minha circunferência, no término da circunferência, tá? No círculo, ligando o vértice ao círculo. Beleza, então vamos lá. Na realidade, gente, então vamos ver então o que ele deu aqui de informação. Que o meu cilindro é equilátero. Essa aqui é a geratriz. Então aqui está o raio, ó. E aqui está a altura, certo? Muito bem. Então ele me disse o quê? Que ele é equilátero e a altura é 6. Então, a altura sendo 6, o h é 6, eu posso tirar por Pitágoras que g ao quadrado é igual a h ao quadrado mais o r ao quadrado. Lembrando que se a altura é 6, ó, a altura é 6, e esse cilindro é equilátero, eu posso dizer que g é igual a 2r's, né? Então, se g é igual a 2r's, ao invés de colocar g aqui, eu vou colocar 2r's no lugar do g, ó. E aí, essa altura que recebi ali, eu substituo aqui, ó, 6, a altura era 6, mais o r aqui, que eu também preciso buscar. Aqui vai dar 4r ao quadrado, né? 2 ao quadrado é 4 e r ao quadrado é r ao quadrado. Vou passar esse r ao quadrado, tá mais para cá, menos. Agora aqui deu 36. Então aqui ficou 3r ao quadrado igual a 36. O meu r ao quadrado igual a 36 dividido por 3, que dá 12. Agora eu fatoro aqui, ó, 12 dá por 2, dá 6, dá por 2, dá 3, dá 3. Então meu r é a raiz de 12, né? Mas o 12 é o quê? É 2 ao quadrado vezes 3, acabamos de ver. Então, quem é que pode sair? Esse que está ao quadrado sai. Então aqui fica 2 raiz de 3. Então aqui está o meu r. Beleza. Agora, de posse do r, eu posso calcular o que está sendo pedido. Eu quero saber tudo. Quero saber a área da base, área lateral, área total. Então vamos lá. Ó. A área da base é o quê? Π r ao quadrado. Então vai ser π vezes o raio, que é 2 raiz de 3 ao quadrado. Né? 2 raiz de 3 ao quadrado. Então a minha área da base aqui vai ser quanto? Ó? 2 ao quadrado é 4. Raiz de 3 ao quadrado, então 2 ao quadrado é 4. Raiz de 3 ao quadrado é 3 vezes o π. Então a minha área da base vai ser 12π. Como aqui não foi dado unidade, era centímetros. Né? Então ele deu centímetros aqui, 6 centímetros. Ó. Então aqui vai ser centímetros quadrados. Beleza, já achei a área da base. A área lateral é πrg. Temos que dar uma olhadinha na aula lá de teoria, para saber por que é πrg essa área lateral, né? Então a área lateral do meu cone é πrg. Então o meu π eu vou deixar indicado. O meu r, gente, eu sempre deixo indicado? Não, depende. Por exemplo, às vezes ele quer que tu substitua aqui por 3,14, né, do π. Então aí tem que multiplicar, mas normalmente a gente deixa sempre o π indicado, tá? Normalmente. O raio, então, a gente já disse que era 2 raiz de 3. E o meu g ali era 2 vezes o raio. Então, o raio sendo 2 raiz de 3, gente, o meu g aqui, eu vou até colocar uma cor aqui diferente. O meu g é 2 vezes o raio, né? O raio é 2 raiz de 3, ó. 2 raiz de 3. Então, o meu g aqui vai ser 4 raiz de 3. É o dobro, né? Porque já que é um cilindro equilátero.
Então, meu G vai ser 4 raiz de 3. Então, a área lateral vai ser, vou manter o π aqui, 2 vezes 4 aqui dá 8. Ó. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então, a área lateral vai ser 3 vezes 8, 24 π centímetros quadrados. Agora vamos para o cálculo da área total. A área total é a área lateral mais a área da base. Agora é uma tampa só. Agora só tem o chão de circunferência. Lá em cima não tem nada. O cilindro é multiplicado por 2. A área lateral então vai ser quanto? Quanto é que deu a área lateral aqui? A gente calculou já. Ó. 24 π, né? Mais a área da base. A área da base também a gente calculou lá, que é 12 π. Então a área total vai ser 36 π. 24 mais 12, 36 π centímetros quadrados. E finalmente o volume, né? Que é a área da base, vezes a altura, só que agora eu divido por 3 porque eu tenho um vértice aqui. Então a área da base eu já sei, foi calculado lá que é 12 π, vezes a minha altura, que ele me deu, 6, vezes 6 dividido por 3. 12 por 3 dá 4. 4 vezes 6, 24 π centímetros cúbicos. Questão número 5. Cefet Paraná, a altura de um cone circular reto é igual ao diâmetro da sua base. Se a geratriz mede 15, o seu volume é em centímetros cúbicos igual a quanto? Então essa aqui é número 5. Então vamos desenhar aqui um conezinho e ele fala que a altura, que é essa medida aqui que vem do vértice até o centro aqui dessa circunferência, ela é igual ao diâmetro da base. O diâmetro da base é isso aqui, gente, tá? Aqui é o raio da base e eu tenho no diâmetro eu tenho 2 raios, ou seja, a altura é igual a 2 vezes o raio. E agora? Bom, vamos lá. Ele disse que a geratriz mede 15. A geratriz é essa medida que vem do vértice até aqui, ó, né? Até esse ponto aqui do nosso círculo. Ok, e agora? Eu tenho um triângulo retângulo aqui dentro, ó, gente. Vejam que aqui é R, aqui é H e R são catetos desse triângulo retângulo, onde 15 é a minha hipotenusa. E esse 15 é o valor da geratriz. A geratriz ao quadrado é igual a H ao quadrado mais o R ao quadrado. A geratriz é 15. 15 ao quadrado é igual a H. Eu não sei quanto é que é H, mas eu sei que H é igual a 2Rs. Então eu vou colocar o H aqui. Eu substituo, troco por 2Rs, elevo ao quadrado. E eu só fico com R de incógnita. 15 ao quadrado é 225. 2 ao quadrado é 4, R ao quadrado é R ao quadrado. Então aqui fica 4R ao quadrado mais R ao quadrado. Aqui eu tenho então 225 igual a 5R ao quadrado. Vejam que agora eu posso passar esse 5 que está multiplicando dividindo. Então fica com 225 dividido por 5. Agora, extraindo a raiz do valor que deu aqui, gente, que 225 por 5 dá 45. Como é que eu extraio a raiz de 45? Eu não tenho raiz exata, mas eu posso fatorar, dá por 3, dá 15, que dá por 3 de novo, que dá 5. Então, 45 é 3 vezes 3 vezes 5, ou seja, 45 é 3 ao quadrado vezes 5. Agora eu posso tirar esse 3 daqui. Então isso aqui fica 3 raízes de 5. É claro que quando eu passo o quadrado para o lado de lá, né, gente, eu tenho 2 raízes aqui, tendo um quadrado, eu tenho 2 raízes, é um mais ou menos. Mas eu não tenho raio negativo, então eu só vou considerar uma das raízes, que a válida é essa aqui, positiva. Achei o meu raio e agora eu posso vir para cá e achar minha altura. Ó, olhem só, a altura é igual a 2 vezes o raio. Ó. A altura é 2 vezes o raio. E o meu raio é 3 raízes de 5. Então, vezes 3 raízes de 5, a minha altura aqui vai ser 3 vezes 2, 6 raízes de 5. Ok, então já temos H, já temos aqui o nosso raio, ó. Esse aqui é o meu raio. E agora eu tenho tudo. Agora vamos calcular o volume. O volume vai ser o quê? A área da base vezes a altura dividido por 3. Quem é a área da base? É πr ao quadrado vezes h dividido por 3. Então vamos substituir o valor do r aqui. Quanto é que é o r? O r é 3 raiz de 5. Então vai ser π vezes 3 raiz de 5 ao quadrado vezes o h, que é 6 raiz de 5, dividido por 3. Então o volume vai ser quanto? Ó?
π que multiplica. 3 ao quadrado é 9. Raiz de 5 ao quadrado é 5. Vezes 6, raiz de 5, tudo por 3. Esse 9 por 3 aqui dá 3, tá? E aí eu fico com, ó, π que multiplica 3 vezes 5, que dá 15, vezes 6, raiz de 5. Então o volume aqui vai ser 90 raiz de 5 π centímetros cúbicos. Questão 6 ES/PCX diz que uma esfera de raio 10 centímetros está inscrita em um cone equilátero. O volume desse cone em centímetros cúbicos é... Bom, gente, eu vou fazer um desenho aqui nessa questão 6, mas não vai ficar tão perfeito quanto o que está do lado. E aí vocês observem bem que aqui a gente tem um cone equilátero. O que é um cone equilátero? A geratriz igual a 2 raios. Então, quando eu tenho um conezinho aqui dentro, gente, desculpa, uma esferinha aqui dentro desse cone, tá? Aqui tem um cone equilátero, então a geratriz aqui é igual ao diâmetro da nossa base. E ele afirma que eu tenho aqui uma esfera de raio 10, que ela está dentro dessa estrutura aqui. Então, gente, observem bem, se eu tenho uma esferinha aqui dentro, tá? Eu posso fazer um corte, uma secção transversal, bem no meio, bem no meridiano ali. Eu vou lá do vértice e traço um cortezinho que vai passar bem pelo centro assim, ó, tá? Corta como se eu dividisse esse cone em duas partes iguais. Quando eu faço isso, eu tendo a esferinha lá dentro, o que vai acontecer? Olha só, gente, eu tenho uma coisa assim, ó. Eu tenho aqui o meu triângulo equilátero. Por que é triângulo equilátero? Porque a geratriz é igual a 2 raios. Então, gente, geratriz é igual a 2 raios, isso aqui também é G. Aqui é G, aqui é G e aqui é G. E eu tenho aqui, ó, a minha circunferência aqui dentro. Essa circunferência seria o quê? A minha esferinha que está aqui, ó, gente, tá? Eu tenho uma esfera, que não esqueça que eu tenho uma esfera aqui dentro. Essa esferinha aqui, se eu tiver o corte no meridiano ali, eu vou ter um triângulo equilátero e essa circunferência aqui. Então vejam que se eu traçar uma reta que liga aqui até o centro dessa circunferência, bem aqui, eu vou ter exatamente naquelas relações que a gente aprendeu lá na plana, ó, um triângulozinho aqui, onde, prestem bem atenção, essa medida aqui dava o raio, e o raio lá na plana a gente sabia que quando eu tenho uma circunferência inscrita, era a minha apótema, ou seja, 1/3 da altura, a apótema do triângulo, 1/3 da altura. Então se aqui é 10, é porque aqui é 10 e aqui é 10 também. Então a altura do meu triângulozinho aqui é 30. Aí então eu já tenho mais uma ideia, ó. Se eu tenho um triângulo equilátero aqui, esse triângulo equilátero tem 3 lados iguais, então ele tem que ter 3 ângulos iguais, esses ângulos são iguais a 60. E quando eu faço esse traço aqui, ó, olha o que eu formei, um triângulozinho aqui, e esse triângulo é bem assim, ó, ele tá assim, vou ampliar ele aqui, tá? Aqui vai ter que ser 30 graus, por quê? Vai dar bem na metade, ó, certo? Quando eu saio aqui, eu saio bem na metade desse ângulo de 60 aqui, que dá 30. E aqui, gente, aqui dá 10, ó. Se aqui dá 10, aqui é 30 graus, eu quero saber quem? Eu quero saber essa medida aqui, porque essa medida aqui, gente, prestem bem atenção, essa medida aqui vai ser exatamente o quê? O meu raio, ó, daqui até aqui, eu tô saindo lá, ó, tá? Tá aqui o meu triângulo, ó. Então aqui vai ser o meu raio, e eu preciso do raio para calcular o que está sendo pedido. Nessa questão 6, ele pede o volume do cone, tá? O volume do cone vai ser o quê? A área da base vezes a altura dividido por 3. Então vamos calcular aqui, gente, olha só, pela trigonometria do triângulo retângulo, eu posso dizer que a tangente do ângulo de 30 graus é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Quem é a tangente de 30 graus? A tangente de 30 graus é a raiz de 3 sobre 3. O meu cateto oposto é 10, é oposto ao ângulo. E o meu cateto adjacente é o próprio raio que eu queria calcular ali, ó. Então agora eu faço R vezes raiz de 3 aqui. E o 3 vezes 10 lá, ó. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Vou passar esse raiz de 3, está multiplicando, dividindo. Então fica assim, ó, R igual a 30 aqui, dividido por raiz de 3. Quando eu racionalizo, aqui embaixo fica 3, né? Raiz de 3 dá 3. E 30 dividido por 3 dá 10. Então, meu raio aqui vai ser 10
raiz de 3. Bom, agora eu tenho tudo, ó, porque o meu volume, gente, é o quê? A área da base. Quem é a base? A base é essa circunferência toda aqui, ó. Então é π vezes r ao quadrado vezes a minha altura, ó. A área da base então é πr ao quadrado, vezes a altura que eu tenho já, que é 30, né? Dividido por 3. Então pronto, ó. O volume vai ser π vezes o r, quem era o r? 10 raiz de 3 ao quadrado, vezes a minha altura, que é 30, né? Dividido por 3. Então meu volume vai dar π vezes 10 ao quadrado é 100. Raiz de 3 ao quadrado é 3. O 30 por 3 dá 10. E aí eu tenho meu volume. E agora eu faço o que? Eu conservo meu 3, mas coloco esses 3 zerinhos aqui. Então vai dar 3.000 π centímetros cúbicos. Por que centímetros cúbicos? Porque ele me deu que vamos ver se é cubo mesmo. Ele deu que a esfera tinha raio 10 centímetros. Então aqui era 10 centímetros. Então a resposta aqui vai ser em centímetros cúbicos. Questão número 7 da FUVEST São Paulo diz o seguinte: uma superfície esférica de raio 13 centímetros é cortada por um plano situado a uma distância de 12 centímetros do centro da superfície esférica, determinando uma circunferência. O raio dessa circunferência em centímetros é. Então, vejam só como é que funciona essa questão número 7 aqui. Nós temos uma esferinha, né? Evidentemente, aqui, ó, tá? Então, aqui na realidade, a gente tem um plano que vai, uma secção aqui, um corte nessa esfera, e ele diz o seguinte, que o raio dessa esferinha toda é 13, e esse plano aqui, esse plano aqui que foi cortado, situado a uma distância de 2 centímetros do centro. Aqui está no centro, então aqui, ó, tem uma distância aqui de 12 centímetros. Beleza. Eu quero saber o raio dessa circunferênciazinha aqui, ó. Eu quero saber esse raiozinho aqui, ó, tá? E aí que vem a lógica. Eu lembro que na aula teórica eu falei, quando tu tem um plano cortando uma esfera, jamais coloque um raio aqui, ó, senão tu não vai conseguir resolver, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Então unam o raio da esfera lá naquele corte. Então aqui está o raio da esfera, gente, tá? Então ele deu aqui, que ele disse que o superfície esférica tem raio 13, então ele deu esse raio 13. Esse raio aqui é 13, ó. Então o que acontece? Eu tenho aqui um ângulo reto, 90 graus, e aí eu posso relacionar o Pitágoras, quadrado da hipotenusa. Quem é a hipotenusa? Meu R é igual à soma dos quadrados dos catetos, ó. Então o R aqui é 13, eu já vou substituir aqui por 13, 12 ao quadrado mais R ao quadrado. 13 ao quadrado é 169, 12 ao quadrado é 144. Bem, agora é só passar o 144 para lá, 169 menos 144 é igual a R ao quadrado, logo meu R ao quadrado é igual a 25, né? Vou passar agora a raiz para o lado de lá, a raiz de 25, meu R aqui vai ser igual a raiz de 25, né? Que é igual a mais ou menos 5. Logo, eu pego só a positiva, porque eu não posso ter um raio negativo, né? Então, o que ele está querendo aqui? O raio da circunferência. R igual a 5. Questão 8. A razão entre o volume e a área de uma esfera é igual a 3. O raio dessa esfera é... Bom, gente, prestem bem atenção. Quando eu falo razão, o que é a razão? Então, essa aqui é a número 8. A razão significa divisão, né? É igual a divisão. Só que aquele cara que eu falo primeiro é o que vai no numerador. Então, se é a razão entre o volume e a área, então é a divisão entre o volume e a área, né? Se eu quero a razão entre área e volume, aí seria a área em cima e volume embaixo. Então, aquele primeiro que eu falo vai no numerador, vai em cima. E ele diz que a razão entre o volume e a área de uma mesma esfera é 3. Então, nós temos aqui uma esferinha, né? Razão de volume e área da esferinha. Volume de esfera é o quê? 4/3 de πr ao cubo. Isso a gente tem que saber, né? A gente tem que levar para a prova essas formulazinhas memorizadas. E a área da esfera é 4πr ao quadrado. Isso tudo aqui é 3. Bem, gente, olha só o que acontece. Como é que eu divido uma fração por outra? Aqui eu tenho uma fração e aqui eu tenho outra fração. Eu vou conservar a primeira como está, 4/3 de πr ao cubo, ó. Conservo a primeira e multiplico essa aqui invertida, ó. 1 por 4πr ao quadrado. Isso aqui é 3. Observe que esse 4
π eu posso cortar com 4π. O r ao cubo aqui eu posso cortar com r ao quadrado. Quando eu corto o 3 com o 2, ó, sai fora aqui o r ao quadrado, ele é eliminado. E esse r ao cubo sobe um r na 1 aqui. Então, o que que acontece? Lá em cima sobrou um r sobre 3 é igual a 3. Agora ficou fácil. É só passar o 3 que está multiplicando, que está dividindo, multiplicando lá. Então fica r igual a 3 vezes 3, que dá 9. Aqui nesse caso, né, ele não deu unidade, então fica só como resposta o raio 9 da esfera. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Essas são as principais questões. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.